pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o socialismo, né? Bom, o socialismo tem origem ali no século XVIII, a partir do momento em que começam a haver descontentamentos na desigualdade social, por conta da desigualdade social provocada ali no desenvolvimento do capitalismo, das indústrias nas sociedades, né? Nós tínhamos a construção de indústrias, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Só que isso não fez com que as desigualdades sociais acabassem. A partir disso, nós temos uma série de descontentamentos de filósofos, de sociólogos com essa realidade. E eles buscam tentar contorná-la a partir das ideias que nós conhecemos como socialismo. O socialismo é dividido em duas partes: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico tem esse nome porque os ideais de liberdade e justiça que eles tinham eram totalmente fora da realidade, totalmente fora de como funcionava a sociedade e das características da própria sociedade. Esse grupo de pensadores que formavam o socialismo utópico eram três. O primeiro era o Comte de Saint-Simon. Ele dizia que o problema da sociedade era a ociosidade de certos grupos, de certas classes sociais. Ele acreditava que os donos dos meios de produção eram ociosos, não trabalhavam, acreditava que os chefes não trabalhavam e que essa era a grande fonte de desigualdade da sociedade. Por conta disso, ele defendia que todos deveriam receber o seu sustento, o seu salário, conforme o seu trabalho, conforme o que produzissem. Para ele, só trabalhava quem produzia algo, e não quem chefiava, quem coordenava, quem mandava em alguma coisa. O segundo pensador é Charles Fourier. Ele era contra a propriedade privada. Ele dizia que o grande mal da sociedade era a propriedade privada. Por conta disso, ele defendia a criação dos falancérios, que eram pequenos grupos onde não havia classe social nem propriedade privada. Eram pequenos grupos de pessoas em que eles ali produziam de maneira hierarquicamente igual e todos consumiam a mesma coisa. Não havia diferença entre o que era meu e o que era seu, não havia diferença entre a minha produção e a sua produção. Não havia diferença entre nós dois, entre um ser mais rico e o outro ser mais pobre. Por último, nós temos Robert Owen. Ele era um britânico. Ele acreditava que o problema estava nas precárias condições de trabalho. Primeiro, ele acreditava que o problema estava nas precárias condições de trabalho. Ele até implantou algumas de suas ideias nas indústrias britânicas, só que ele percebeu que o problema não resolveu. Então, ele passou a acreditar que o problema estava na propriedade privada. Então, da mesma forma que o Charles Fourier, ele acreditava que o problema estava na propriedade privada e, por conta disso, ela devia deixar de existir para que a desigualdade social também deixasse de acontecer na sociedade. Então, depois do socialismo utópico, nós temos então o socialismo científico, em que Karl Marx e Friedrich Engels, eles analisando a sociedade capitalista, industrial como um todo, eles procuram descobrir onde eles podem mexer para que aconteçam correções nessa organização da sociedade, nesse modo dos seres humanos viverem. Então eles desenvolvem um método de análise histórica conhecido como materialismo histórico. Esse materialismo histórico dizia que a vida humana, em todos os seus sentidos, tanto o senso ético, quanto os valores, quanto a consciência do ser humano, eram determinados pelas condições materiais de trabalho e subsistência. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele dizia que o material, que a condição de trabalho, que a condição da pessoa ter acesso aos meios de produção, determinava os valores morais da sociedade, determinava os valores morais de cada ser humano. Isso, nesse sentido, ele excluía a transcendência, excluía a visão de que existiam valores sobrenaturais que o ser humano deveria obedecer. Então ele colocava sempre pautado no materialismo e nas condições materiais de trabalho os valores morais da população. Por conta disso, o primeiro local de mudança da sociedade deveria ser através dos meios de produção. Continuando com suas análises, a partir
da teoria da dialética de Hegel, que é um filósofo alemão, eles desenvolvem o materialismo dialético. O que é esse materialismo dialético? Eles dois dizem que os fenômenos e objetos da natureza, de maneira geral, se relacionavam e se condicionavam mutuamente. Ou seja, um fenômeno interagia com o outro, que influenciava o outro, que influenciava o outro, e assim por diante, onde todos eram interligados. Ou seja, havia uma permanente mudança. Dessa forma, um sistema econômico, assim que era criado, ele começava a desenvolver-se até atingir o seu ápice. Quando ele atingiu o seu ápice, ocorria dentro dele uma contradição, ocorria uma contradição interna, que mostrava que ele não poderia se sustentar sozinho. Essa contradição interna, depois que o sistema atingiu o seu ápice, era responsável por sua queda. E depois dessa queda, surgia, a partir daí, um novo sistema que seria mais aprimorado, mais desenvolvido do que aquele anterior e que geralmente o abarcava, ou seja, era maior do que ele, o abraçava. E dele, daquele sistema que foi destruído, tomava as coisas boas e consertava as ruins. Ou seja, ele enxergava que o sistema econômico capitalista atingiria um ápice, só que esse ápice seria a origem de uma contradição interna. E essa contradição interna faria com que o sistema caísse, e aí sim surgiria um novo sistema maior e mais forte, que seria o socialismo. Ele dizia também que a luta de classe seria o motor dessa transformação na sociedade. Esse materialismo dialético ele tem como origem o pensamento do Hegel, como eu falei, em que ele diz que uma tese e uma antítese juntas formavam uma síntese, ou seja, duas coisas opostas juntas formavam um terceiro, que era o resultado da combinação desses dois, que era a síntese. Então, estudando as sociedades em que eles estavam inseridos, Marx e Engels perceberam que a sociedade capitalista estava baseada na propriedade privada dos meios de produção e no conceito de mais-valia. Bom, os meios de produção, eles entendiam como tudo aquilo que era necessário para a produção de bens materiais. Então, a posse de terras, a posse de maquinários, instrumentos de trabalho, matéria-prima, tudo isso era meio de produção. Eles entendem que a partir da Revolução Industrial, a maioria da população perdeu o acesso a esses meios de produção e só tinham o quê? A força de trabalho a oferecer. Por conta de todo o contexto de Revolução Industrial, todo o processo de domínio dos meios de produção foi passado da mão de várias pessoas, da sociedade como um todo, para a mão de poucos indivíduos. Eles entendem, então, que a sociedade passou a ser dividida em dois grupos. O grupo dos proletários, que eram aqueles que só tinham a força de trabalho, e o grupo dos burgueses, que era o grupo que detinha o poder dos meios de produção. Eles entendem que a mudança da posse dos meios de produção do proletário para o burguês se deu de forma violenta, através do escravismo, através do colonialismo. Então, ele enxerga que o processo de capitalização da sociedade foi um processo violento e sanguinário, dessa forma injusto para com os membros da sociedade. Ele entende que essa relação desigual entre o burguês e o proletário permitiu que o burguês pagasse um valor de salário ao proletário menor do que aquele trabalhador realmente produzia para o dono da indústria. Ou seja, o trabalhador produzia, vamos dizer, 5.000 reais em produtos. Só que o empregador só pagava, em relação ao trabalho dele, 3.000 reais, vamos dizer assim. Então, essa diferença entre o valor que o trabalhador produzia e o valor que ele recebia do seu patrão era conhecido como mais-valia. Ou seja, ele entendia que o trabalhador era oprimido na sua relação de trabalho com o patrão. Com isso,
ele entendia que a classe trabalhadora ela era revolucionária por natureza. E por conta disso, ela deveria rebelar-se e tomar conta dos meios de produção e tomar conta dos materiais que eles produziam. E dar início aí a uma ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado seria a ditadura em que os trabalhadores exerceriam o poder enquanto não houvesse uma reorganização econômica e administrativa até que surgisse daí uma sociedade sem classes sociais e sem diferença entre trabalhadores e donos dos meios de produção. Essa sociedade seria a sociedade comunista, uma sociedade sem classes sociais. Bom, dentro dessa época também a gente pode colocar aqui o movimento de luta, de igualdade entre os homens e as mulheres, né? Porque dentro da sociedade capitalista, as mulheres enxergavam também que eram desfavorecidas por conta do seu trabalho, por conta da sua condição. E surge aí os primeiros movimentos feministas nessa época. Então, em meados do século XIX, nós temos o anarquismo, que foi criado por William Goldwyn, e ele surge contestando a autoridade do Estado e todos os tipos de regimes de governo. Ele culpava o Estado e os regimes de governo pela desigualdade social. Eles eram críticos da sociedade capitalista, mas enxergavam a sociedade ideal diferentemente dos marxistas, dos socialistas, e também enxergavam a maneira de alcançá-la de forma diferente dos socialistas. Eles buscavam por liberdades individuais e acreditavam que a própria natureza do ser humano faria com que ele pudesse se organizar na sociedade, sendo desnecessária qualquer tipo de organização hierárquica, quem tivesse algum tipo de controle, mesmo que momentâneo, sobre os demais. Por conta disso, eles eram contrários à ditadura do proletariado, mesmo que fosse momentânea, porque eles acreditavam que a liberdade individual deveria ser soberana e por nenhum momento deveria ter alguém mandando em alguém. Eles também eram contrários à democracia, porque eles entendiam que o desejo da maioria não poderia se sobrepor aos desejos de uma minoria. Cada indivíduo deveria ter total autonomia para acreditar o que bem quisesse. E a maioria da sociedade não poderia intrometer-se nas ações daquele indivíduo e nem freá-lo de alguma forma. Então, entre os principais pensadores anarquistas, nós podemos destacar Pierre-Joseph Proudhon. Ele não era contrário à propriedade privada, mas ele era contrário ao acúmulo de um indivíduo de várias propriedades privadas, fazendo com que existisse sempre uma relação de agressão, né, de opressão ao indivíduo que não possuía propriedade privada e que só era dono da força de trabalho dele. Por outro lado, para ele, a organização ideal da sociedade era o mutualismo, em que pequenos produtores e operários livres eles se relacionavam de maneira independente e a partir daquela relação independente que eles desenvolviam a sua produção e a sua renda, a sua vida. Nós temos também outro pensador, dessa vez um russo, o Mikhail Bakunin. Ele era um russo e ele entra em contato com as ideias de Proudhon e depois que ele entra em contato com as ideias dele, ele é contrário àquela ideia de que a pessoa poderia ter uma propriedade privada, só não podia ter muitas. Para ele, não deveria ter propriedade privada nenhuma, ninguém. E ele defendia que o Estado deveria ser dissolvido no momento, imediatamente, sem ter qualquer chance de nenhum tipo de substituição, mesmo que momentânea, de alguma autoridade, podendo ser ela até mesmo a ditadura do proletariado. Ele era totalmente contra qualquer tipo de organização que chefiasse o restante da sociedade. Então agora nessa esteira, nessa corrente, começa a aparecer o anarco-sindicalismo. Bom, sindicato a gente sabe o que é, né? São organizações de trabalhadores que procuram defender melhores condições de trabalho, procuram defender aumentos salariais. E a partir dessa ideia de sindicato, nós começamos a ver o anarcossindicalismo. O que é esse anarcossindicalismo?
Esse anarcossindicalismo defendia a destruição da ordem burguesa, a destruição da sociedade capitalista, e defendia a construção de uma sociedade totalmente livre. Eles diziam que essa destruição só poderia ser feita com a ação direta dos trabalhadores. Somente os trabalhadores, de baixo para cima, conseguiriam fazer essa destruição da sociedade burguesa. Vendo a necessidade de haver uma comunicação internacional entre esses movimentos, foi criada a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Primeira Internacional. Dentro dessa Primeira Internacional, conseguiam se relacionar bem os anarquistas, liderados por Proudhon, aquele francês, e os marxistas, né, junto com Marx e Engels. Marx, inclusive, foi escolhido para chefiar o primeiro conselho geral ali, para poder fazer a organização do primeiro decreto deles, da primeira ata de conselho. Então Marx teve um papel ali bastante importante no início dessa primeira internacional aí. Acontece que essa relação, vamos dizer assim, saudável entre os anarquistas e os marxistas começa a ficar ruim a partir da entrada de Bakunin, que foi aquele anarquista russo. Porque as ideias de Bakunin eram exatamente contra as ideias dos marxistas. Lembra que eu falei que o Bakunin ele era contra a ditadura do proletariado? Então, começa a haver uma discussão sobre a organização da primeira internacional e da maneira de como ela deveria proceder. Se deveria ser mais centralizada, se deveria ser menos centralizada. Enquanto os anarquistas defendiam o movimento de ação dos trabalhadores de baixo para cima, os marxistas defendiam que eles deveriam se infiltrar no Estado, fazendo com que toda aquela sociedade burguesa fosse destruída, e só depois que o Estado não fosse mais necessário, que o Estado deveria ser destruído. Bom, acontece que a pergunta é, quando que o Estado não vai ser mais necessário, né? Então, até o Estado não ser necessário, os socialistas permanecem no poder. Essa divergência entre os anarquistas e os marxistas começa a se acirrar até que a primeira internacional começa a pender para o lado marxista. Eles começam a estimular o acúmulo de poder, começam a defender a linha do acúmulo de poder e pedem mais poder ao Conselho Geral. Nesse sentido, no final, numa reunião em Haia, eles denunciam o Bakunin como se estivesse fazendo uma sociedade secreta dentro da primeira internacional e expulsam o Bakunin da primeira internacional. Só algum tempo depois é criada a segunda internacional por Engels, em que nessa segunda internacional não havia a presença de anarquistas, mas somente de socialistas. Então, dando continuidade a essa parte de experiência de governo operário, nós podemos dizer que a Comuna de Paris foi a primeira experiência real de governo operário. Porque nunca haviam alcançado o governo, realmente, né? O governo nunca foi totalmente alcançado pela classe popular, ou quando era alcançado, eles eram rapidamente dizimados, reprimidos pela classe dominante. Acontece que com a Comuna de Paris não foi assim. Ela surgiu porque, a partir da unificação da Alemanha, né, houve a Guerra Franco-Prussiana. E nessa Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu, Napoleão III foi deposto, e Otto von Bismarck, chanceler da Alemanha, envia o exército prussiano para cercar a cidade de Paris. Acontece que os parisienses não aceitam esse cerco e começam a procurar maneiras de se defenderem. Eles criam uma Guarda Nacional e essa Guarda Nacional resiste aos avanços do invasor. Em 1871, o líder do Governo Provisório de Defesa Nacional ele faz um acordo com Otto von Bismarck. Só que o povo não aceita esse acordo de rendição. Por conta disso, eles depõem o governo e esse governo se muda para a cidade de Versalhes. Após o governo se mudar, o governo da cidade de Paris é exercido pelos populares, pelo povo. Eles retornam com sufrágio universal, em que os representantes eram eleitos por todos os membros do povo. Eles passam a defender o congelamento de preço para que todos os elementos ali de necessidade básica não tivessem aumentos. Eles começam a defender igualdades,
começam a tentar fazer uma reforma cultural para mudar a mentalidade do povo no sentido das ideias burguesas que eles acreditavam que ainda existiam. Então, essa experiência de Comuna de Paris dura 2 meses, até que o governo que foi deposto e passou a se sediar em Versalhes faz uma aliança com o exército prussiano, aquele exército que eles foram derrotados há 2 meses atrás, há 2 meses antes, né? E essa aliança ataca a Comuna de Paris, gerando uma guerra bastante sangrenta que põe fim à primeira experiência de governo operário que se tem na história. Espero que essa aula tenha servido para dar uma introdução geral às ideias de socialismo e anarquismo. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.